Eu te vi caminhando sem destino. Son las 6:30 y no has llegado. Estás junto a mí. Vuelvo loco, loco de amor. Eles eram adorados por multidões, vendiam milhões de discos e dominavam as paradas. Jovens, talentosos e no auge, pareciam viver o sonho perfeito. Mas, nos bastidores, a realidade era outra. Controle absoluto, pressão insuportável e uma rotina exaustiva que transformava a fama em um fardo. Entre os integrantes, Ray Hayes viveu esse contraste de forma intensa. Do estrelato à solidão, ele sentiu o peso de um sistema que explorava e descartava seus próprios ídolos. Seu talento o levou ao topo, mas sua trajetória teve um desfecho trágico e comovente. Entre o brilho e os bastidores sombrios, sua história revelou o outro lado do fenômeno chamado Menudo. A década de 1970 foi um período de grandes mudanças na música mundial. Enquanto os Estados Unidos viam o surgimento da disco music e o rock dominava a Europa, em Porto Rico, um homem chamado Edgardo Dias tinha uma ideia inovadora: criar um grupo musical de jovens garotos que, ao atingirem certa idade, seriam substituídos por novos integrantes. Isso garantiria a juventude eterna da banda e manteria o apelo entre os adolescentes. Assim, em 1977, nascia o Menudo, um dos maiores fenômenos da música latina de todos os tempos. Os primeiros integrantes foram Fernando e Nefti Salaberry, além de Carlos Meléndez, Oscar Meléndez e Rick Meléndez, primo dos dois últimos. Nos primeiros anos, o grupo fez sucesso em Porto Rico, mas foi a partir dos anos 1980 que a febre Menudo tomou conta da América Latina. Com uma estratégia de marketing agressiva e um visual impecável, os Menudos eram mais do que uma banda. Eram um verdadeiro produto comercial. Roupas, brinquedos, pôsteres, shows em programas de TV e uma agenda de turnês que parecia interminável. A música do grupo era leve, romântica e energética, exatamente o que os adolescentes queriam ouvir. Com letras sobre amor inocente e sonhos juvenis, Menudo conquistou corações rapidamente. No início dos anos 80, o grupo ganhou novos integrantes e uma reformulação no estilo musical. Com a entrada de Xavier Serbia, René Farré, Miguel Cancel, Johnny Lozada e, claro, Ray Hayes, o Menudo viveu sua fase de ouro. A estratégia de internacionalização do grupo funcionou tão bem que eles foram os primeiros artistas latinos a gravar em inglês, português e até mesmo filipino. O Brasil foi um dos países que mais abraçou o Menudo, levando os garotos ao estrelato absoluto. Quando desembarcaram no país pela primeira vez, foram recebidos como verdadeiros ídolos. Os aeroportos ficavam lotados de fãs histéricas, ruas eram interditadas e as apresentações na televisão atingiam audiências históricas. Canções como Não Se Reprima e Se Tu Não Estás viraram hinos da juventude. Ray Hayes, com seu jeito tímido e sua voz marcante, se destacou rapidamente no grupo. Seu carisma e seu talento musical fizeram com que ele se tornasse um dos favoritos entre os fãs. No entanto, a rotina intensa de shows e viagens cobraria um preço alto. O que parecia um sonho começou a revelar seus bastidores sombrios. A rotina exaustiva, os contratos rígidos e as exigências severas faziam parte da realidade de cada integrante. Além disso, a regra era clara. Ao atingir uma certa idade, todo Menudo seria substituído por alguém mais jovem, mantendo a imagem juvenil do grupo e garantindo sua longevidade comercial. Ray Hayes experimentou essa realidade de perto. Ele entrou para a banda em 1983, ainda muito jovem, e logo se tornou um dos rostos mais adorados pelo público. Mas, apesar do sucesso, Ray nunca se sentiu confortável dentro do grupo. Ele via de perto a pressão implacável e os abusos nos bastidores, algo que o fez tomar uma decisão difícil: impedir que seu irmão mais novo entrasse no Menudo. Ele sabia o peso que aquela rotina impunha e não queria que sua família passasse pelo mesmo.
Enquanto Ray tentava se ajustar às exigências do grupo, outro garoto entrava para o Menudo em 1984, Ricky Martin. Ainda adolescente, Ricky logo se destacou pelo carisma e energia no palco. Sua permanência no grupo durou até 1989, quando seguiu carreira solo e se tornou um dos maiores ícones da música latina. Nos anos 90, lançou hits como Maria, que revolucionou o pop latino, La Copa de la Vida, tema oficial da Copa do Mundo, e Living la Vida Loca, que quebrou barreiras e o consolidou como estrela mundial. Pasito para adelante, pasito para atrás. Una mujer especial como caída Dios, si es María, blanca como eno, si te quieres enamorar. Caí a ver, es un partido cruel, no está de pie. Mas, para outros ex-menudos, a transição para a vida adulta foi difícil. Muitos enfrentaram dificuldades para se manter na indústria, enquanto alguns optaram por se afastar completamente dos holofotes. Ray Hayes foi um desses casos. Em 1985, ele deixou o grupo e tentou seguir carreira solo. Porém, longe da estrutura e da exposição do Menudo, as oportunidades começaram a diminuir. O brilho da fama deu lugar a desafios cada vez maiores, e sua trajetória tomou rumos inesperados, levando-o a uma luta silenciosa contra os efeitos do passado. O sucesso do Menudo escondia uma face sombria. Sob a imagem impecável de jovens talentosos, havia um sistema rígido, controlado nos mínimos detalhes por Edgardo Dias. A rotina era exaustiva, horas de ensaio, gravações intermináveis e contratos que limitavam a liberdade dos garotos. A pressão era esmagadora, e muitos não conseguiam suportar. Ray Hayes foi um dos que mais sofreu com essa realidade. Ele nunca se sentiu completamente confortável no grupo, e com o tempo, percebeu que estava preso a um sistema que explorava seus integrantes. Além do desgaste físico e mental, havia também a questão financeira. Muitos ex-menudos denunciaram cachês injustos e contratos abusivos, onde grande parte do lucro ia para os empresários. Ray nunca fez acusações diretas, mas em entrevistas deixou claro que sua experiência dentro do grupo não foi tão glamourosa quanto parecia. Com sua saída, Ray tentou se reinventar. Lançou projetos musicais, participou de reencontros com ex-integrantes e, por um tempo, manteve o vínculo com os fãs que o acompanhavam desde os anos 80. No entanto, os desafios pessoais começaram a se acumular. A falta de oportunidades na música, problemas financeiros e questões de saúde foram pesando sobre ele ao longo dos anos. Nos bastidores, Ray começou a sofrer ataques sobre sua aparência. Comentários cruéis sobre seu peso circularam na mídia e nas redes sociais. Em um evento, ele desabafou sobre esses ataques, mencionando que a pressão da indústria musical era cruel e que o sucesso muitas vezes vinha com um custo emocional alto. Mesmo diante dessas dificuldades, Ray ainda era uma figura querida entre os fãs do Menudo. Ele seguia se apresentando em eventos e participando de entrevistas, mantendo viva sua conexão com aqueles que o acompanharam desde o início, mas ninguém imaginava que o fim estava próximo. No dia 30 de abril de 2021, Ray Hayes postou em sua rede social sobre os cuidados que todos deveriam ter em relação à pandemia de 2020. Naquela mesma noite, após sair de seu quarto para comer, ele foi encontrado sem vida, vítima de um infarto fulminante aos 51 anos, em sua casa em Toa Baja, Porto Rico. A notícia pegou fãs e ex-colegas de surpresa, deixando um vazio na história do Menudo. Mas a dor dessa perda foi ainda mais profunda para alguém muito especial. Sua mãe, Rosa Maria Reis, que já estava debilitada durante muito tempo, não soube da morte do filho. A família decidiu não contar a ela, temendo que o impacto fosse devastador demais. A despedida de Ray trouxe à tona não apenas a saudade dos fãs, mas também as marcas deixadas pelo sucesso precoce e pelas pressões da indústria musical. O Menudo foi um fenômeno que encantou o mundo, mas também cobrou um preço alto de muitos de seus integrantes. Ray Hayes viveu a glória e a dor desse sistema, deixando uma história que jamais será esquecida. Em seus últimos anos, Ray enfrentou desafios adicionais.
ele estava trabalhando em sua biografia, buscando contar sua versão da história e compartilhar experiências desconhecidas do público. No entanto, o projeto foi interrompido por sua morte repentina. Amigos, familiares e fãs ao redor do mundo lamentaram sua partida precoce. O legado de Ray Hayes vai muito além do Menudo, e sua história continua viva na memória de quem acompanhou sua trajetória. Diversas homenagens foram prestadas ao cantor, destacando sua contribuição significativa para a música latina. Além de Ray, outros ex-integrantes do Menudo também partiram precocemente. Anthony Galindo, conhecido como Papi Joe, integrou o grupo na década de 1990. Em 2020, aos 41 anos, Anthony enfrentava uma profunda depressão, agravada pelo isolamento durante a pandemia de 2020. Infelizmente, ele tentou contra a própria vida e faleceu em 3 de outubro de 2020, após complicações decorrentes do incidente. Outro membro que nos deixou foi Adrian Olivares, que participou do Menudo nos anos 1990. Adrian enfrentava complicações de saúde relacionadas à doença de Crohn e faleceu em 8 de julho de 2024, aos 48 anos. Sua partida foi sentida por muitos, e amigos organizaram uma campanha para auxiliar nos custos funerários, demonstrando a união e o carinho da comunidade. Essas perdas sucessivas trouxeram à tona reflexões sobre os desafios enfrentados pelos jovens artistas que passaram pelo Menudo. A pressão da fama precoce, a intensa rotina de trabalho e a exposição midiática deixaram marcas profundas em muitos deles. As homenagens prestadas a Ray Hayes, Anthony Galindo e Adrian Olivares ressaltam não apenas o talento e a contribuição deles para a música, mas também a necessidade de oferecer suporte emocional e psicológico a artistas que enfrentam as adversidades do mundo do entretenimento. O legado de Ray Hayes e de seus colegas permanece vivo na memória dos fãs e na história da música latina. O Menudo não foi apenas uma banda, foi um fenômeno cultural que atravessou gerações e marcou profundamente a história da música latina. Desde sua criação nos anos 70, o grupo moldou o conceito moderno de boy band, abrindo caminho para artistas e grupos que vieram depois. Mesmo após tantas mudanças em sua formação e desafios ao longo dos anos, o nome Menudo ainda ressoa com força no coração dos fãs. Essa foi uma pequena homenagem ao Menudo. Qual música marcou a sua vida? Você se lembra da primeira vez que ouviu uma canção deles no rádio ou assistiu a um show na TV? Deixe nos comentários a sua memória mais especial e vamos juntos relembrar essa história. E tem mais. Muitos artistas que marcaram época têm histórias surpreendentes, algumas felizes, outras trágicas, mas todas cheias de emoção. Se quer conhecer mais segredos dos bastidores da música, clique no próximo vídeo e continue essa viagem no tempo. Nos vemos lá!